o blasfemo conceito de aceitar Jesus. É o tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 16. Vamos ler. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, abençoados, eleitos, igreja sem ruga e sem mácula, povo mais que vencedor em Cristo. Meus amados, o nosso estudo de hoje, ele vai complementar os dois estudos anteriores. Portanto, hoje se forma uma trilogia, e eu digo que é uma trilogia até involuntária, que na verdade não estava programada, né? Mas, enfim, a direção é de Deus, Deus é que manda, né? Então acabou se tornando uma trilogia de raciocínios. Nós começamos na semana retrasada com o estudo acerca do pecado, né? O pecado não tem domínio sobre nós, um estudo maravilhoso, claro. E na semana passada falamos sobre ser nova criatura e já nascemos nessa condição de sermos novas criaturas, né? E hoje estamos trazendo um complemento para esse raciocínio a respeito da expressão aceitar Jesus, né? E vamos falar, claro, de livre-arbítrio, de todo esse conceito que, na verdade, abençoado irmão, abençoada irmã, é um conceito, como está no tema aqui, blasfemo. Uma das maiores blasfêmias que inventaram e criaram contra a palavra do Senhor Jesus e contra o nosso Deus é essa expressão aceitar Jesus. E veja bem, o problema não é a expressão em si, a frase em si. O problema é todo o raciocínio que engloba essa frase. É o que está por trás desse entendimento, né? Essa coisa de aceitar Jesus é uma blasfêmia contra o poder de Deus, é uma altivez contra o Espírito de Deus, né? É uma altivez humana contra a soberania do Altíssimo. E esse entendimento ele foi imposto, né, ao longo de muitos séculos, vem sendo passado de geração em geração. E as pessoas aceitam normalmente isso, né, porque é aquela questão de revelação, que a gente fala muito aqui em nosso trabalho ministerial, né? A pessoa tem um véu nos olhos e esse véu impede a pessoa de enxergar. É o véu religioso, é o véu das doutrinas de homens, né? De todo esse entendimento deturpado do que eles chamam de evangelho e que de evangelho não tem nada. Porque no verdadeiro evangelho, o evangelho que você encontra na palavra do Senhor, não existe a expressão aceitar Jesus. E veja, não é só a expressão que não existe, é o conceito, como eu disse, que está por trás dela. É tudo que engloba esse pensamento, que se resume nessa frase, né? Eu me lembro que quando eu era lá do sistema, eu prego, como muitos de vocês sabem, eu prego já desde os 15 anos de idade, né? Então, eu me lembro quando eu pregava, eu sempre era orientado a convidar as pessoas a aceitarem Jesus. Ó, Cristiano, não se esquece, prega lá, no final você faz o apelo. Eu me lembro muito disso. Eu recebia sempre essa orientação. Eu me lembro muito, na Igreja Batista, eu recebia muito isso. Quando me davam a oportunidade de trazer a palavra, sempre vinha o pastor no cantinho. Cristiano, vem cá, ó, traz o estudo, a palavra e tal. No final, faz o apelo. Sempre tinha isso. Porque é aquela coisa, né? Você tem que apelar para a pessoa aceitar, para ver se ela quer pertencer a Jesus, se ela quer ser de Deus, né? Esse era o conceito. Então nós pregávamos, eu no caso, e os outros irmãos também pregavam, sempre com esse intuito de convencer as pessoas a aceitar Jesus. Aceitar através de seu livre-arbítrio. E aí é que está o ponto do aceitar Jesus. Como eu disse, o problema não é a frase em si, mas o que está por trás, né? Então, vamos observar mais uma vez o versículo 1 hoje, Romanos 9, 16. Observem bem isso aí. Assim, pois, isto, o que é isto? Se você vir o contexto, você vai observar que isto é a eleição. É o fato de Deus ter escolhido o seu povo. O contexto todo fala disso, de eleição, de Deus ter predestinado, né? Então ele diz, isto, ou seja, a eleição, o ser de Deus, ser amado por Deus, ser escolhido de Deus, não depende do que quer. Meus amados irmãos, vejam bem, só com esse versículo aqui,
só lendo ele isoladamente, note que eu não estou isolando do contexto, tá? Ou seja, do raciocínio do contexto. Nós estamos lendo isoladamente, mas não significa que eu estou isolando do raciocínio dele, tá? O raciocínio, como eu disse no contexto, é a eleição. E aí diz, isto não depende do que quer. Só esse versículo já derruba toda a tese do aceitar Jesus, do livre-arbítrio. Isto não depende do que quer, nem do que corre, ou seja, do esforço. Então não depende da vontade da pessoa e nem do seu esforço, mas de Deus que usa de misericórdia. Ou seja, a posição do Filho de Deus vem da misericórdia de Deus. Misericórdia essa que fez com que Deus manifestasse a graça. Entende? Deus preparou a graça de antemão. O apóstolo Paulo diz que a graça nos foi dada antes dos tempos dos séculos. Então, por que Deus preparou de antemão a graça? Justamente pela sua misericórdia para com os seus filhos. Se não fosse a graça, nenhum filho de Deus se salvaria da morte eterna. Os filhos de Deus todos estariam fadados a morrer eternamente, a saírem da existência, a não viverem o paraíso que Deus fez para os seus filhos. Então ele preordenou a graça, predestinou a graça, antes dos tempos dos séculos, para os seus filhos, para aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Porque a palavra eleição é isso, né? O Senhor, como o apóstolo Paulo disse, nos elegeu, escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que esta posição de ser filho de Deus não depende do que quer. Percebe? Está escrito, você acabou de ler comigo. Não depende do que quer e nem do esforço. Essa expressão, nem do que corre, significa isso, nem do esforço, mas de Deus. Então vocês começam a notar já, e claro que nós vamos caminhar mais nesse entendimento, tem muita coisa ainda para a gente ver, mas aqui você já começa a observar que essa história de que você tem que fazer um apelo, ó, prega aqui e tal, faz um apelo. E como eu disse, eu fazia muito isso. Acabava de pregar, acabou e tal. Quem quer aceitar Jesus? Aí ficava aquele clima. Aí quando ninguém aceitava, entre aspas, né? Quando alguém usava do seu suposto livre-arbítrio, ficava aquele constrangimento, né? E eu me lembro do sentimento que eu tinha particularmente. Eu acho que se você também é pregador ou foi pregador no meio do sistema, está aí me assistindo, você deve se lembrar desse sentimento, né? Quando ninguém levantava a mão para aceitar Jesus supostamente, eu particularmente me sentia assim... Tipo, falhei no meu objetivo, né? Eu tinha um sentimento de frustração, né? Poxa, eu preguei, eu me esforcei, ninguém aceitou Jesus. Por outro lado, quando alguém supostamente aceitava, levantava a mão, aí era aquela festa no coração. Poxa, graças a Deus eu alcancei o meu objetivo. Pelo menos uma alma eu salvei. Entende? Eu salvei. Eu tinha esse pensamento, né? Por quê? Porque o esforço era meu. Eu preguei para salvar aquela alma. Salvar no sentido de salvação eterna, né? De tirar aquela alma do inferno, todo aquele conceito, né, religioso. Então, vocês veem, abençoados, que isso não faz sentido. Só lendo um versículo você observa que esse tipo de pensamento não faz nenhum sentido. Sabe, porque o aceitar aqui, ele está condicionado ao querer da pessoa, né? O aceitar aqui é isso mesmo, é no sentido de que Jesus é algo que é oferecido, e a pessoa aceita este algo ou não, pela vontade dela. Esse é o conceito de aceitar Jesus do sistema religioso. Então, nesse conceito, tudo que a Bíblia fala a respeito da salvação, dos filhos de Deus, da boa semente, tudo isso é ignorado. Porque a pessoa, ela se faz, na visão da religião, a pessoa se faz boa semente por suas obras, porque ela quis ser. Ela aceita Jesus, ou seja, esse aceitar está intrínseco, né? É uma permissão, né? É como se nós pedíssemos uma permissão. Olha, você permite que Jesus entre na sua vida, permite que Jesus te salve. Olha que absurdo isso, né? E a pessoa pensa, não, eu permito sim, eu aceito sim. É mais ou menos isso, né? E aí todo o evangelho é deturpado. E no meio dessas chamadas igrejas, existe essa blasfêmia abertamente. Eles falam como se fosse absolutamente normal isso. E não é.
Então, esse entendimento de aceitar Jesus, ele tem esse problema e ele tem um outro problema. São dois problemas, na verdade. Um é colocar o homem como tendo uma posição de escolher ser de Deus. Né? Ou seja, você atribuir algo que é unicamente de Deus, porque só é de Deus quem ele quer que seja, quem ele escolheu, isso é bíblico, claramente bíblico, indiscutivelmente bíblico. Mas esse sistema que inventou o aceitar Jesus, que está em quase todas as denominações religiosas ditas cristãs, transferiu essa prerrogativa de Deus para o homem. Não é Deus que te aceitou, que ele que quis te salvar, porque ele te conheceu, te escolheu diante da fundação do mundo. Não, é você que quer aceitar Deus. E aí Deus fica naquela dependência, Deus fica roendo as unhas. Poxa, tomara que essa pessoa me aceite, eu quero muito salvá-la. Gente, isso não faz sentido algum. Né? E tem dois problemas. É esse o problema de tirar a prerrogativa de Deus e transmitir para o homem. E também tem um problema daquilo que nós falamos nos estudos anteriores. O que nós afirmamos nos estudos anteriores? Fundamentalmente o seguinte: já nascemos livres do pecado, o pecado não tem domínio sobre nós, porque já nascemos novas criaturas. Foram os dois temas anteriores. Então vai ter o estudo de domingo passado e também do domingo anterior, domingo retrasado. Porque essa questão de aceitar Jesus traz esse problema de tirar a prerrogativa, de roubar a prerrogativa de Deus, e também tem esse problema de que a pessoa só recebe, segundo essa visão, ela só recebe o que Jesus fez na cruz se ela aceitá-lo. Por isso que as pessoas não entendem. Você fala que a pessoa nasce nova criatura. Não pode. O cara só pode ser nova criatura se ele aceitar Jesus. Se ele crer no sacrifício. Se ele fizer isso, fizer aquilo. Então você vê que ser uma nova criatura também parte do homem. O homem que aceita se ele vai ser nova criatura ou não. Então, ele só é nova criatura se ele adentrar uma denominação, aceitar Jesus, entre aspas, naquela denominação. Aí, quando ele aceita, aí não é só aceitar, porque aceitar é o princípio. Mas tem todo aquele cerimonialismo, é aceitar, e tem que primeira comunhão, classe dos catecúmenos, batismo nas águas, e isso e aquilo, para o cara poder estar em Cristo, porque para eles estar em Cristo é estar na denominação. Estar em Cristo é você pertencer a um hall de membros de uma placa denominacional. Isso é estar em Cristo, para eles lá. Então você, primeiro, só é filho de Deus se você quiser ser. Você aceita Jesus, então você se faz boa semente, você se faz filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você só recebe o que Jesus fez, você só é salvo, só é nova criatura, se você aceitar. São dois problemas numa tacada só, vamos dizer assim, né? Então, abençoados, vamos caminhar nesse conhecimento, vamos observar algumas coisas biblicamente, tá? Para nós entendermos que realmente, você viu, no primeiro versículo já praticamente está muito claro que isso não faz nenhum sentido, esse raciocínio do sistema, mas vamos caminhar um pouco mais. Se você observa na Bíblia, você vê que Jesus de Nazaré, por exemplo, nunca perguntou se alguém queria aceitá-lo. Você já viu Jesus perguntar se alguém queria aceitá-lo? Eu desconheço isso. Eu desconheço. Vamos ler aqui na história, Mateus, capítulo 4, versos do 18 ao 20. Observe só que interessante isso aqui. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículos 19 e 20. E disse-lhes: vinde após mim, ou seja, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus falou? Sigam-me. Ou ele perguntou se eles queriam aceitá-lo. Vocês me aceitam como o Senhor de vocês? Foi isso que você viu aí? É isso que você leu? Não, né? Jesus falou, vinde após mim, ou seja, sigam-me. Eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Percebe? Que tremendo isso aí? Que coisa espetacular e maravilhosa. Quer mais? Mateus 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe, você quer me aceitar, Mateus?
É isso que Jesus falou aí? Não, né? O que Jesus falou? Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Simples assim. Você vê Jesus mandando alguém aceitá-lo? Ou perguntando? Eu desconheço isso aí. Por que isso não acontece, irmão Cristiano? Por que Jesus nunca perguntou se alguém queria aceitá-lo? Por que Jesus, por exemplo, não tentou pregar para o outro malfeitor, né? Nós sabemos que quando Jesus morreu, eles colocaram ao lado de Jesus 2 malfeitores, um à esquerda e um à direita. Por que ele não tentou pregar para aquele outro? Né? Ainda que com toda dificuldade, porque ele se comunicou com aquele malfeitor que o reconheceu como Senhor, né? Jesus se comunicou com ele com toda dificuldade, né? Com toda a dor física, todo aquele sofrimento. E Jesus se comunicou com aquele que o reconheceu. E eu pergunto, por que Jesus não aproveitou e também falou com o outro? Pensa nisso. Ele podia falar, olha, me aceite, me reconheça, você vai estar no paraíso. Jesus não falou nada. Não é interessante isso? Por que Jesus não falou com o outro? Por que Jesus nunca perguntou se alguém queria aceitá-lo por seu livre-arbítrio? Porque não existe livre-arbítrio para escolher ser filho de Deus. É simples assim. Nós, particularmente, eu particularmente no meu trabalho ministerial e nos meus pensamentos, eu entendo que o homem tem um certo arbítrio, tá? Um arbítrio limitado à vida terrena, ou seja, ao que se planta e o que se colhe aqui. Eu entendo isso, né? Porque eu acredito que o homem tem sim responsabilidade em suas obras, o que ele pratica. Porque a palavra diz, tudo que o homem semear, ele também ceifará. Então o plantar e o colher nesta vida terrena pertence ao homem. E o homem tem um certo arbítrio, não é livre, mesmo porque o homem é influenciado até inclusive pela sua carne, né? A nossa carne nos influencia muito negativamente, né? Então, nós não somos livres no arbítrio, mas temos, assim, um arbítrio relativo, é assim que eu entendo, para plantar e colher nessa vida. Isso não implica em nada em termos de salvação, em termos de eternidade, de espiritualidade. Isso implica na forma como você vive. Tá? Então, você escolhe o que você come, o que você veste, o que você estuda. Enfim, eu penso dessa maneira. Agora, no que diz respeito a ser de Deus, no que diz respeito às coisas espirituais, o homem não tem essa capacidade. Entende? Não tem. Por isso que não existe livre-arbítrio. Por isso que o Senhor preparou tudo de antemão. Porque Deus sempre soube da incapacidade do homem. Então, observe aqui, vamos dar alguns exemplos. Romanos 3:11. Vejam só. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Ah, Cristiano, versículo isolado. Gente, mais uma vez, você pode ler um versículo de maneira isolada e aplicar esse versículo desde que você não o retire do raciocínio principal. Tá? Eu estou lendo aqui de maneira isolada por uma questão de tempo, né? Então, uma questão de logística aqui do nosso esboço para não ficar uma coisa muito extensa. Mas eu não estou retirando do raciocínio principal. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Meu amado, veja, se não há quem entenda, como é que alguém pode querer aceitar Jesus? Como é que alguém pode entender a mensagem por si só? Você está entendendo o ponto? O que o texto está dizendo? Ninguém tem a capacidade de entender as coisas de Deus. Então, como é que alguém pode ter livre-arbítrio para entender a mensagem e se salvar a si mesmo aceitando Jesus? Você entende que não faz sentido isso? Porque não há quem entenda. Ou seja, nenhum homem tem em si mesmo a capacidade de entender as coisas de Deus por si só. Tá? Se não há quem entenda, como diz o final do versículo, não há quem busque a Deus. Então ninguém busca, ninguém deseja as coisas de Deus por si só, porque ninguém tem esta capacidade. Vamos caminhar mais um pouco nisso aí? Romanos 10:20. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Hã? Pegou aí, não?
Por que ninguém buscava? Porque não há quem busque a Deus. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. O que você entende aqui? Que a iniciativa é de Deus. Está vendo sublinhado aí? Fui achado pelos que não me buscavam. Eu me manifestei para aqueles que não perguntavam por mim, porque não tinham capacidade de perguntar. Porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a iniciativa foi de Deus. A pessoa só crê e só é filha de Deus por iniciativa de Deus. Ninguém tem arbítrio suficiente ou suficientemente livre para buscar entender, e eu aceito Deus, eu aceito Jesus. Então Deus preparou tudo de antemão, desde antes da fundação do mundo. Ele preordenou a graça, ele preordenou a palavra da graça. A palavra da graça é uma palavra predestinada de sabedoria. Entende? Tudo isso foi predestinado. E o Senhor elegeu os seus filhos que Ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Por que Deus fez isso? Porque os filhos de Deus, como humanos, jamais teriam a capacidade, não têm, de buscá-lo, de reconhecê-lo, de desejá-lo, logo também de aceitá-lo por seu próprio arbítrio. Isso não faz sentido, né? Vamos caminhar? 2 Coríntios 3:5. Vejam só. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa. Olha só que coisa tremenda. Como de nós mesmos. Aqui o Paulo está falando de coisas espirituais, né? Tanto que no contexto ele diz, olha, nós fomos feitos ministros de uma nova aliança. Mas essa capacidade de ser, o que ele está dizendo? Essa capacidade que nós temos de ser ministros, de sermos ministros, ela vem de Deus, porque ninguém tem capacidade espiritual, amado, que não venha de Deus. Então, você é capaz de pensar coisas dessa vida, aquilo que eu falei. O ser humano tem essa capacidade que o próprio Deus permite o ser humano ter, de ter as suas escolhas nessa vida, de atuar nessa vida terrena. Agora, para as coisas de Deus, ninguém tem capacidade. Então, por isso, Paulo diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, a capacidade espiritual de ouvir a mensagem e receber o entendimento dessa mensagem, essa capacidade de querer as coisas de Deus, vem de Deus. Por isso a palavra diz, o Senhor se manifestou aos que não perguntavam por Ele. Ou seja, foi uma iniciativa de Deus. Foi uma iniciativa do Altíssimo. Onde você, meu irmão, eu pergunto, honestamente para você, amado irmão, você que está chegando na graça agora, ainda tem dúvidas sobre essa coisa de livre-arbítrio, aceitar Jesus, etc. Amado, onde que o livre-arbítrio humano para a salvação se encaixa aqui? Não tem livre-arbítrio para a salvação. Então você está percebendo que não existe aceitar Jesus. Não existe livre-arbítrio. O homem não tem esse arbítrio para as coisas de Deus. Nós não somos capazes, por nós, de pensar alguma coisa em nível espiritual. Paulo disse, a nossa capacidade vem de Deus. Então Deus é que se manifesta aos que não perguntam por Ele. Deus é que se faz ser achado por aqueles que não buscam. Então a iniciativa é de quem? É de Deus. Onde se encaixa então o livre-arbítrio humano para desejar Deus? Não existe na Bíblia esse conceito. É um conceito de homens. Por isso é um conceito blasfemo, maligno, maldito, que rouba a glória de Deus. Como eu disse no início, tira a prerrogativa de Deus, que só pertence a Deus. Veja só como é que Deus age. Observe. É Ele que como nós lemos, né? Ele que se manifesta a quem não pergunta por Ele. Veja como é que Ele age. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 47 e 48. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha só. Agora veja o 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor,
E creram, observe bem, amada, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pegou aí? Todos os que haviam sido destinados. Ou seja, eles eram predestinados. Predestino é isso, é um destino previamente estabelecido. Então, quais gentios que creram? Qualquer um que quis aceitar o Senhor, aceitar a mensagem por seu arbítrio? Não. Creu quem havia sido de antemão destinado para a vida eterna. Percebeu? O que mais? Olha só como é que Deus age. Atos ainda, Atos dos Apóstolos, agora capítulo 16, versículos 13 e 14. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Porque, em especial aqui o apóstolo Paulo, né, tinha esse cuidado de buscar onde havia pessoas se reunindo para falar do Senhor. Eles usavam muito as sinagogas, né, para pregar. Né, aproveitavam a oportunidade das pessoas estarem ali para orarem, para oferecerem de seus cultos, etc. E o apóstolo aproveitava aquele momento para falar da mensagem do Messias. Tá? Muito interessante isso, né? E aqui ele diz que saiu da cidade e foi para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Tá? Aqui, a cidade de Filipos, me parece que não havia sinagoga. Então, as pessoas que eram da fé judaica, né, os judeus e os prosélitos, né, o prosélito é aquele que não era judeu, não era israelita de sangue, mas ele abraçava, né, ou tinha abraçado a fé judaica. Então, ele era um gentio que tinha se tornado um judeu na fé. Ou ele seguia ou era simpatizante da fé judaica. Tá? Então, essas pessoas, no caso aqui de Filipos, elas se reuniam perto de um rio. Né? Então, me parece que não havia ali uma sinagoga. Então, no sábado, saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, que é justamente que seria uma sinagoga, como aparentemente não havia, então eles se reuniam à beira de um rio ali específico. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Olha que coisa. 14. Isso aqui é tremendo, amado. Olha só. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Amado, essa expressão temente a Deus é justamente para se referir a um prosélito. Tá? Então, quando você lê na Bíblia assim, fulano era um temente a Deus. Muito provavelmente ele era um não hebreu, um não judeu, que havia abraçado a fé judaica. Então ele era chamado de temente a Deus. Então, muito provavelmente era o caso de Lídia. Lídia provavelmente era uma prosélita, né? Ela não era judia, mas ela seguia a fé judaica. Por isso ela é chamada de temente a Deus. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Olha só, amada. O Senhor abriu o seu coração para que ela atendesse, né? Para atender à mensagem de Paulo. Percebe como é que Deus age? O Senhor abriu o coração de Lídia. O Paulo estava ali, naquele chamado lugar de oração, aproveitou que tinha algumas pessoas reunidas, em especial algumas mulheres que estavam ali. Então ele começou a conversar, se assentou e tal, e estava falando do Evangelho, falando de Jesus, etc, etc. De repente a Lídia deu ouvidos. Agora, por que a Lídia deu ouvidos? Por que ela atendeu aquela mensagem? Porque o Senhor abriu o coração dela. Você percebe? Você hoje está debaixo da palavra da graça. Você hoje recebeu o conhecimento. Por quê? Porque o Senhor abriu o seu coração. Não foi o seu livre-arbítrio, percebe? Está claro para você isso aí ou não? Está muito claro, né? Então, abençoado, aí você vai pegar... Tudo bem, você vai perguntar, ok, irmão Cristiano, mas de onde vem então essa ideia de aceitar Jesus? Se é algo tão claro, né, e você está vendo que é na palavra, de onde veio esse pensamento? Que o cara tem que aceitar Jesus usando o seu arbítrio próprio, que seria supostamente livre, para se tornar filho de Deus. Então, ele é que quer ser filho de Deus e ele aceita pelo arbítrio dele. Né?
E aí, consequentemente, ele recebe a obra da cruz e ele é um salvo. De onde vem isso? Vem de algumas passagens, mas a mais usada é essa aqui. João, vamos ler o livro aqui histórico de João, capítulo 1, vamos ler os versos do 11 até o 13. Veja só, 11 e 12. Veio para o que era seu, aqui falando de Jesus, né? E os seus não o receberam. Ou seja, os israelitas, os judeus, não receberam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está vendo de onde vem? Aos que creem no seu nome. Observe bem esse versículo. A todos quantos o receberam. A gente já vai destrinchar esse entendimento aí, tá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, eles foram adotados como filhos, receberam a adoção de filhos. Aos que creem no seu nome. Então o cara pega esses versículos aqui, em especial o 12, ele diz, tá vendo? Para o cara ser filho de Deus, ele tem que crer, ele tem que aceitar Jesus. Amado, aí essa é a questão de isolar o versículo, e isolar, não só ler o versículo isoladamente, mas também retirá-lo do contexto do raciocínio. Isso é que é o pior, né? O problema não é você ler um versículo isoladamente. O problema é você retirar o versículo do seu raciocínio principal. Veja só o 13, João 1, 13, olha só. Os quais, ou seja, esses filhos, os quais não nasceram do sangue. Porque veja bem, amado, Deus, ele não é nosso pai segundo a carne. Deus é pai dos espíritos. Tá? Isso está lá em Hebreus, no capítulo 12. Nós temos nossos pais segundo a carne, mas Deus é pai dos espíritos. Tá? Então esses filhos são o quê? São filhos, na verdade, espirituais. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Olha só, nem da vontade do homem, mas de Deus. Onde você encontra o livre-arbítrio aí, abençoado? Esses filhos não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem. A vontade do homem não significa absolutamente nada em termos de ser filho de Deus, de ser salvo, de ser um eleito. A vontade do homem não encaixa nisso aqui. Lembra-se do primeiro versículo de hoje? Isto, a eleição, não depende do que quer. Não é a vontade do homem, percebe? Está entendendo? Mas eles isolam o versículo e dizem, está vendo? Todos quantos receberam, os que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é o livre-arbítrio que faz você ser filho de Deus. Porque você recebeu. Né? E você creu. Então foi a sua iniciativa. Percebe a distorção que é feita? Amado, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte. O sistema religioso diz que qualquer um, por livre-arbítrio, aceita Jesus, né, para se tornar filho. Só que utilizando essa passagem aqui, isolando, claro, o versículo 13, né, usando principalmente o versículo 12, e eles usam esse versículo para dizer que, para encaixar essa narrativa de aceitar Jesus, né? Então eles usam o versículo 12 para encaixar a narrativa de aceitar Jesus. Mas o conceito que você viu aqui comigo não é o de aceitar. Vamos raciocinar com calma. O conceito que você viu é o de receber. Sim ou não? A todos quantos o receberam. Vamos entender uma coisa, amados. O ato de receber, ele pode sim estar relacionado ao ato de aceitar. Ou seja, há coisas que você recebe porque você aceita. Né? Então alguém te oferece, vamos dizer assim, um pedaço de bolo. Eu estou montando aqui uma panificadora, eu quero que você experimente o meu bolo para ver se é bom. Você aceita um pedaço do bolo? Aí você recebe ou não. Aí você diz, não quero bolo, não posso comer bolo, então não vou comer. Então você não aceitou, não recebeu. Então, o ato de receber pode estar relacionado ao ato de aceitar. Mas ele não necessariamente está. Ou seja, há coisas que você recebe que você não precisou ou não teve a oportunidade de aceitar para receber. O receber ele foi compulsório, percebe?
Então vamos ver um exemplo aqui. A minha esposa, por exemplo, ela é funcionária da prefeitura. Essa semana ela recebeu um comunicado da prefeitura pelo correio. Ela não aceitou. Ninguém perguntou se ela queria receber aquele comunicado. Ela foi lá, pegar lá, como é que fala, na caixa de correio, por acaso estava lá um comunicado. Ela recebeu, foi compulsório. É um exemplo meio corriqueiro, meio até bobo, mas é para facilitar o entendimento. Ou seja, ela não precisou aceitar, ou ninguém bateu no portão, você aceita receber aqui uma carta da prefeitura? Um comunicado? Não, ela recebeu. Então, o receber nem sempre está conectado ao ato de aceitar. Então, receber o evangelho, abençoados, é isso. O evangelho vem até você porque Deus se manifesta. Lembra-se que nós lemos lá em cima? O Senhor se manifesta aos que não buscavam por Ele. Ele se revela a quem não perguntava por Ele. Então, Ele se revela para você. E Ele abre o seu entendimento, como Ele fez com Lídia. E você recebe. Então, receber o evangelho, percebe? É algo imperativo. É compulsório. O Filho de Deus recebe o evangelho. As pessoas podem ficar assim, mas, irmão Cristiano, o crer, eu penso que o crer está relacionado sim ao livre-arbítrio, porque o crer é uma coisa pessoal. Amado, no caso do evangelho, não. Só crê quem é destinado por Deus a crer. Então, os filhos que creem no seu nome, como nós vimos aqui no versículo 12 de João capítulo 1, são esses que já de antemão têm a capacidade de crer. Vocês estão entendendo? Eles só creram porque antes de crer já eram filhos. Então só crê quem é destinado por Deus. Quem de antemão recebeu o dom para crer. Então o crer no evangelho não vem de livre-arbítrio humano nenhum. Percebe? É um receber compulsório. É um receber que vem para a sua vida porque Deus, Ele sim tem a iniciativa de se manifestar para você. Percebe? Vejam só, João capítulo 10, versículos 26 ao 28. Observe isso aqui, irmão, isso é importante, hein? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha só isso aqui. Eu já vou destrinchar esse versículo já já. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. 27 e 28. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Percebeu que o ouvir, e ouvir aqui não é só ouvir fisicamente, claro, né? É você entender, é você receber um conhecimento. Você percebe que Jesus fala de algo compulsório aqui? Ou seja, quem é ovelha, ouve. É imperativo. É ovelha, ouve. Ou seja, entende. Não é um livre-arbítrio. O cara já era ovelha, no caso aqui, né? Ovelha é uma metáfora, tá? Não precisa demonizar a expressão ovelha. Ovelha é só uma metáfora. Então a pessoa aqui, no caso do contexto que Jesus chama de ovelha, ele está dizendo que é o Filho de Deus. Né? Então o filho, ele ouve a voz. Porque ele é filho. E eu as conheço. E é aquela história que a gente sabe, né? Conhece desde antes da fundação do mundo. Tá? É um conhecer muito mais profundo. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Os filhos não perecem nunca, amado. E ninguém as arrebatará da minha mão. O que o texto está dizendo? Que a ovelha ouve. Então só crê quem antes era ovelha. Ou seja, quem já era filho, já nasceu filho. É aquilo que nós dizemos. Nós que nascemos com a obra consumada, já nascemos filhos do Senhor. Nascemos livres do pecado. Nascemos novas criaturas. Já temos a capacidade de crer. E se você crê hoje, é porque Deus já havia te dado a capacidade. Ele se revelou para você. Ele abriu o seu coração. Percebe? Está entendendo o ponto? E aí você pode, hoje, a partir de agora, até concordar. Falar, realmente, irmão Cristiano, só o eleito de Deus crê. Só com esse estudo de hoje, só com essa parte do estudo, eu já consegui perceber isso. Então, só o eleito crê. Só quem tem capacidade de crer, crê. Né? De todo modo, a pessoa pode perguntar, né? Mas, irmão Cristiano, de todo modo, não é necessário crer, ainda que seja pela ação de Deus, para se tornar um filho?
e, consequentemente, obter o que Jesus fez na cruz e ser salvo. E é aí, a partir desse momento, que o estudo de hoje se conecta aos dois estudos anteriores. Em especial, o estudo anterior sobre ser nova criatura. Né? Porque a pessoa pode perguntar, tudo bem, só crê quem realmente é destinado a crer, quem havia sido destinado, como nós lemos agora há pouco, quem é realmente um filho de Deus, tem a capacidade prévia de crer. Mas ainda assim, irmão Cristiano, a pessoa ela não precisa crer, ainda que seja pela ação de Deus, para que ela seja uma nova criatura, para que ela seja filho. Aí é que está, amado, é o segundo problema desse conceito de aceitar Jesus. Não, ela não precisa crer. Porque a pessoa lê aquele versículo de João, capítulo 1, né, versículo 12, né? Os que o receberam, você já entendeu o conceito de receber, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Parece, então, que a pessoa precisa necessariamente crer para ser filha. Amado, não. Observe bem. A religião inverteu a posição das coisas. Porque, veja bem, não é o crer que te faz filho. Raciocina. É o contrário. É o ser filho que te leva a crer. Percebeu o ponto? Percebeu a sutileza? A religião diz que você tem que aceitar Jesus por seu livre-arbítrio e, através desse arbítrio livre, crer em Deus para aí sim ser nova criatura. Aí sim ser filho. Aí sim estar livre do pecado, etc, etc. Né? Só que o texto, a palavra do Senhor, nos mostra o contrário. Que para você ter todas essas posições, né? Para você ter tudo isso da parte de Cristo, você não tem que crer para isso. É o contrário. O Evangelho nos apresenta o contrário. Você é filho e por isso você crê. Então o crer não é a causa. O crer é a consequência. Vamos ler de novo João 10, 26. Vamos dar uma ênfase a esse versículo aí. Vejam só. Mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Amado, percebe que Jesus está dizendo... O que Jesus está dizendo aqui? Vamos observar. Perceba. Ele está dizendo que o fato de aquelas pessoas não serem ovelhas dele, esse fato é que fez com que elas não crescem nele. Não foi o contrário. Percebe? Jesus não disse assim, vocês não são minhas ovelhas porque não creram em mim. Não, é o contrário. Vocês não creram porque não têm capacidade de crer. Você está entendendo o ponto? Então, não é o crer que te faz filho. É o ser filho que te leva a crer. Então, vós não credes. Qual o motivo, então? Por que eles não acreditaram? Porque não eram ovelhas do Senhor. Percebeu o ponto aqui? Então, abençoados, como nós vimos nos dois estudos anteriores, o que Jesus fez pelos filhos de Deus foi atribuído instantaneamente. Assista aos dois estudos anteriores. Como eu disse, tem um link aí na descrição do vídeo. Nós não temos que crer para sermos filhos. É o contrário. Nós já nascemos filhos de Deus. E essa condição é que nos leva a crer. Tá? Então você não tem que crer também para obter o que Jesus fez na cruz. Não. Você sendo filho, já nasceu filho, você já nasceu com a obra consumada e com tudo que Jesus fez na tua vida. Ou seja, você já nasceu com o velho homem morto. Jesus matou o velho homem na cruz. O velho homem de todos os filhos de Deus. Eu não vou entrar nisso hoje porque já estudamos anteriormente. Tá? Então ele matou o velho homem e você já nasceu filho. Já nasceu com o velho homem morto. Por isso já nasceu nova criatura. É que as pessoas relacionam ser nova criatura com você estar alinhado a uma denominação. Ah, não, só é nova criatura se o cara, participa, se ele é batizado, se ele segue ali as doutrinas. Não, o ser nova criatura é ter o homem velho morto. E repito, o velho homem morreu no Calvário com Jesus. Então você que é da boa semente, você que é filho de Deus, você já nasceu filho e já nasceu com o seu homem velho morto.
Então, abençoados, como nós vimos nos estudos anteriores, o que Jesus fez pelos filhos de Deus foi atribuído instantaneamente aos filhos de Deus. É só você assistir aos estudos anteriores para você entender isso. Então, nós não temos que crer para sermos filhos, é o contrário. Nós nascemos filhos e por isso nós cremos. A palavra chegou até nós e nós ouvimos, como Jesus falou. Então, consequentemente, amada, você não tem que crer para obter as conquistas de Cristo. Você já nasceu com as conquistas de Cristo. Nós já nascemos com a obra consumada. Então, nascemos com as conquistas do Senhor em nós. Já nascemos novas criaturas, livres do pecado. A palavra revela que o velho homem morreu no Calvário. Então, se você é uma boa semente, se você é um filho de Deus eleito, você já nasceu com o seu velho homem morto. Esse é o raciocínio do Evangelho. Entende? A diferença é que você não sabia disso, você não tinha consciência disso. Entende? Então, não é, repito, o crer que te manifesta como filho. É o ser filho que te leva a crer. É isso que você tem que entender. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então, eles não creram porque não tinham a capacidade de crer. Entende, amado? Então, meu irmão, entenda. Você já nasceu filho de Deus. Você é da boa semente. Entende? A boa semente já nasce filho. É filho, sempre foi. E, em especial, nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos com tudo pronto. Então, você já nasceu com um velho homem morto. Você já nasceu, portanto, nova criatura. Aí você pergunta, mas, irmão Cristiano, se não precisa crer, então, né, porque o cara é filho, independentemente, né? Se ele já creu ou se ele creu ou não, ele, sendo uma boa semente, sendo um eleito, ele já é filho. Para que pregamos, então? Para que haja, amada, salvação aqui no entendimento. Porque o Filho de Deus, ele precisa sim ter a oportunidade, segundo a vontade de Deus. Isso é uma coisa que está totalmente, amado, no controle de Deus, não é o nosso controle. Entende? O nosso papel é pregar, mas quem vai receber, deixar de receber, quem vai ter oportunidade ou não, isso é uma coisa de Deus. Tá? Mas o fato é que há filhos de Deus que precisam receber o entendimento na sua mente, para que eles despertem. E aí o fato de eles serem filhos vai levá-los a crer, quando eles ouvirem o Evangelho. Então a salvação vai se manifestar no entendimento. Ou seja, o entendimento dos filhos vai ser resgatado, né? Do engano, das filosofias, do ateísmo, de todas as religiões e religiosidades em geral. Tá? Porque, veja bem, amados, todos os filhos de Deus, todos da boa semente, quando nascem nesse mundo, já nascem salvos da morte. A morte já acabou. Entende? O filho vive para sempre. As suas almas, no caso, né? E já são novas criaturas. Só que muitos estão perdidos. Eles são novas criaturas porque o Adão deles já está morto para Deus. Só que eles estão no engano, a mente deles está enganada. Nas religiões, como eu disse, no ateísmo, nas filosofias, etc. E tem um outro versículo que as pessoas usam para dizer que você só é filho se aceitar Jesus. Né? E só vai ser salvo se aceitar Jesus. Também mais um versículo retirado do contexto. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você isola esse versículo do contexto, o que você pensa? Não, o cara tem que confessar, ou seja, tem que aceitar Jesus, confessar e crer para ser salvo. Mas salvo em que sentido? O Paulo aqui está falando de salvação eterna. Ele está dizendo que o cara, antes de crer, não é filho, e aí ele passa a crer, e aí ele vai ser salvo, vai se tornar filho, etc. É isso que Paulo está dizendo? Bom, se você retirar o versículo do contexto, você pode atribuir qualquer raciocínio a ele. Agora, se você ir ao contexto, você entende do que Paulo está falando. Romanos 10, versículos 2 e 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Eles quem? Os israelitas. Tá? Eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pegou aí? A salvação é o quê? Quando você crê com o coração, né? Quando você confessa o Senhor com a sua boca e você crê no Senhor, é por quê? Porque é aquilo que eu falei. Antes disso, você já era filho. Tá? Então, se você confessou o Senhor Jesus com a sua boca e você creu nele com o coração, é porque você já era filho.
Você já tinha essa capacidade de confessar e de crer. Então, se você confessa, né, o Senhor Jesus e em teu coração crê que o Senhor o ressuscitou, será salvo. Salvo em que sentido? No entendimento. Percebe o contexto? Paulo está dizendo, olha, os israelitas eles têm zelo por Deus. Eles creem em Deus, são zelosos por Deus, etc. Mas eles não têm entendimento. Porque o zelo deles está baseado na lei, nas obras da lei. Eles não têm entendimento do Evangelho. Então, quando o Evangelho chega no Filho de Deus, né, quando o Evangelho então chegava, por exemplo, num israelita naquela época, né, e ele era um eleito, um Filho de Deus, ele recebia o entendimento, a salvação. Aí no 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por quê? Não conhecendo a justiça de Deus. Então, a salvação aqui não é salvação eterna, é uma salvação em termos de conhecimento. É você ter a sua mente, o seu conhecimento envolvido com uma coisa que não é o Evangelho, né? No caso, obras da lei, religiosidades, e como eu disse, ateísmo, o que quer que seja. Filosofias, a sua mente, você é filho. Você já nasceu filho, mas a sua mente está voltada para esse tipo de coisa. Então, quando você ouve o Evangelho, e aí você, por ser filho, confessa Jesus e crê no coração, a sua mente é resgatada desse tipo de coisa. E aí você passa a ter o entendimento do Evangelho. E qual é a consequência disso? Você vai servir a Deus em espírito e verdade, vai obter seu galardão, vai agradar a Deus, etc, etc, etc. Isso não tem a ver com salvação eterna, percebe? E nós temos estudos sobre isso. Esses eu vou deixar no link, sobre salvação da mente, do entendimento, para você entender isso aí. Eu vou deixar estudos sobre isso aí, tá? Porque aí é que entra o que nós falamos aqui. As pessoas ficam chocadas, as pessoas religiosas, por quê? Elas pensam assim, irmão Cristiano, como é que pode alguém que é do candomblé, por exemplo, né? Alguém que tem atitudes perversas, é do candomblé, ou está no meio da igreja católica, nas idolatrias, como é que essa pessoa pode ser uma nova criatura? Vamos lá, amados. Primeiro que existe a possibilidade de tal pessoa não ser filha de Deus. De repente você vê uma pessoa perversa, não é possível que essa pessoa seja uma nova criatura. De repente ela pode não ser filha de Deus. E se ela não é filha de Deus, ela não é nova criatura. Tá? Percebe isso? Tá? Então existe a possibilidade da pessoa não ser filha. Mas, se essa pessoa for filha, o Adão dela já está morto. Logo, tal pessoa não pode ser conhecida segundo a carne. Lembra-se disso nos estudos anteriores? A ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, a pessoa é filha, o Adão dela está morto, mas ela não tem consciência da sua posição. Então, se ela tem atitudes perversas, a perversidade está na carne. Se ela está na idolatria, é a carne que está na idolatria. Percebe? Lembra-se que a idolatria é uma das obras da carne citadas por Paulo? Então, se a pessoa está nas macumbarias, nas feitiçarias, quem é que tem feitiçaria? Você vai lá em Gálatas capítulo 5, a partir do 19. O Paulo diz que as feitiçarias, entre outras obras, são coisas e obras da carne. Então, quem está na macumbaria é a carne. A carne é que está levando aquele filho de Deus à macumbaria. Entende? Então, se a pessoa é filha de Deus, amado, Deus vai tratar individualmente com ela. Não cabe a nós julgarmos os filhos de Deus. Aquela pessoa não pode ser nova criatura porque ela está na igreja católica. Ela fica adorando imagens de escultura. Como é que ela pode ser nova criatura? Ora, quem é você para discutir com Deus? Quem é você para julgar o Filho de Deus e condená-lo? Quem trata com o Filho de Deus é o próprio Deus. Está entendendo o ponto? Mas o sistema religioso quer julgar os filhos. Não, só é filho, só é nova criatura quem está em nossa denominação. Não cabe a nós julgarmos os filhos. Não cabe a nós, muito menos, questionarmos o modo como Deus age com os seus filhos. Ele já salvou os seus filhos, já salvou da morte. Todos os filhos, todos da boa semente, independentemente de sua posição carnal, de religião, de crer ou não crer, todos já estão salvos da morte. Agora, falta salvação para alguns se manifestar aqui na mente. Percebe? Por isso nós pregamos. Para que aqueles que
precisam receber, aqueles que Deus quer que recebam o conhecimento, para que eles recebam. Mas, independentemente disso, antes de eles crerem, eles já são filhos. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Entende? Então, o Filho de Deus, amado, para resumir, ele já nasce nova criatura porque ele é filho de Deus antes mesmo de crer. O Adão dele já está morto, porque Jesus matou o Adão dele na cruz. Então, ele já é salvo. Ele está livre do pecado. Ele é nova criatura. Mas muitos não têm essa consciência. E a pregação do Evangelho é para manifestar essa consciência no Filho de Deus. Para que ele tenha a oportunidade de crer. Para que ele possa confessar com a boca Jesus e crer no coração. Não por livre-arbítrio, mas porque de antemão ele já era filho. Percebe o ponto? Tá? Então, o conceito de aceitar Jesus, tanto relacionado a ter livre-arbítrio para isso, quanto esse entendimento de que tem que aceitar Jesus para obter as bênçãos da cruz, tudo isso é balela. Tudo isso é blasfêmia. É pisar no Evangelho. É renegar o que Jesus fez. É renegar a graça. É tirar as prerrogativas de Deus e transferi-las para o homem. Isso é terrível. Nós estamos aqui justamente para destruir essas fortalezas. É aquilo que Paulo fala, né? O nosso trabalho é esse, entre outras coisas, é destruir fortalezas. As fortalezas que foram implementadas na mente do povo de Deus, dos filhos, que já nasceram filhos, mas estão perdidos no engano aí fora. Nós pregamos para isso, para libertar aqueles que Deus quer que sejam libertos, para que estes sirvam a Deus em espírito e em verdade, alcancem o seu galardão, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com João capítulo 15, versículo 16. Vós não me escolhestes a mim, porque ninguém tem capacidade de escolher Jesus e Deus. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. De quem é a prerrogativa? De Jesus. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Que coisa linda, maravilhosa. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês, porque vocês são meus filhos. Desde antes da fundação do mundo, vocês sempre foram meus filhos, escolhidos. Eu os conheci antes. Como ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Vocês não creem porque não são ovelhas. Tem que ser filho para crer. Então, é ser filho. É o ser filho que te leva a crer. Não é o crer que te leva a ser filho. Não troque a posição das coisas. Não pise no Evangelho. Não pise na obra de Cristo. Em nome de Jesus. Estamos aqui, amados, reconhecendo o poder de Deus. Reconhecendo a soberania de Deus. E retirando da vida do povo de Deus essa blasfêmia que é esse tal de aceitar Jesus. A partir de hoje, você que acreditava nisso está livre dessa maldição. Você é filho e assim será para todo sempre, em nome de Jesus.